This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje eu tô aqui e já vamos começar de uma forma diferente, porque sim, estou sozinha. Elisa está vivendo uma aventura, então leve spoiler da história que vem por aí, da fofoquinha que vem por aí. Mas ela tá vivendo essa viagem, essa experiência lá no Peru. Então, Marcos, coloca aqui em algum lugar, Elisa, como ela está. Bom, hoje eu vou estar contando uma história diferente. Vou estar aqui contando sobre uma parceria que a gente está fazendo com um projeto que também tem voz no nome. Então, queria primeiro agradecer aqui a Droga Raia e a Drogazil que fizeram a gente conhecer esse projeto incrível e que dessa vez dá voz aos oceanos. Sim, o projeto Voz dos Oceanos hoje está vindo aqui contar um pouquinho mais de uma de suas aventuras. Mais especificamente, Vilma Schurman conta aqui pra gente como que foi viver um dia bem desafiador, que eu confesso que eu não sei como eu lidaria. Para quem não conhece esse projeto, ele foi iniciado em agosto do ano passado, ou seja, de 2021, e ele vai se encerrar nessa tripulação, né, com essas pessoas envolvidas nesse momento, nessa viagem, porque já viveram várias viagens por aí, já viajaram o mundo todo diversas vezes aí nessa tripulação pelo mundo, navegando, enfim. Eles estão aí de agosto de 2021 até dezembro de 2023 em um projeto de proteger, cuidar e gerar, fazer essa manutenção dos oceanos. Porque assim, para quem não sabe, e eu espero que todo mundo saiba, a gente está tendo várias questões com a poluição desses espaços, desse ecossistema, que interfere em todos os seres que estão vivendo nesse espaço. Então essa família está desempenhando um papel necessário de cuidar, de pegar todos esses plásticos, esses restos de embalagens, redes de pesca, que de algum modo interferem nesse ecossistema. E é um convite muito potente para a gente também fazer a nossa parte, porque às vezes a gente olha para esses espaços e fala, aqui na praia, né, o lugar onde eu tô e tudo mais, isso já faz diferença. Mas essa família falou, não, a gente quer ir além, a gente vai viajar o mundo fazendo a nossa parte, se responsabilizando por esse espaço que a gente ama tanto. Porque assim, vocês vão ver que essa família já tá em alto mar há um bom tempo. E para contar mais um pouquinho sobre isso, introduzir, eu vou convidar uma pessoa muito importante dessa família para começar a contar um pouquinho mais dessa história. Olá, meu nome é Wilhelm Schirman, sou skipper do veleiro Cat, a Voz dos Oceanos, e vou contar um incidente aí para vocês que nós tivemos em 91, que foi muito marcante. Eu me lembro como se fosse ontem. Na real, a nossa primeira viagem, que foi de 84 a 94, eu me lembro muitos fatores que aconteceram, muitas coisas marcantes na viagem, mas a principal foi quando nós perdemos os 2 mastros do veleiro. Então corta para mais uma história de voz. Bom, pra gente começar a contar essa história, a gente precisa dizer, ela é bem diferente de todas que a gente já contou. Porque ela tem um toque de aventura, um toque de... pessoalmente, ia estar um pouco desesperada, várias emoções ali. E definitivamente uma grande porção aí de comunicação. Essa história começa quando o Wilman, ele tinha uns 15, 16 anos, então já faz um tempinho, e que ele estava viajando junto com a sua família de Nova Zelândia até o Monte Fuji. Eu não consigo imaginar aqui, vamos colocar um mapa, Marcos. Coloca um mapa, vamos ver o que vai sair daqui. Então tava ele, o pai, a mãe e também um amigo da família nessa viagem. E para vocês terem uma noção, o Wilman, como ele era muito novo, ele tinha 15, 16 anos, né? Não era ele o capitão, quem era o capitão era o pai dele. Aí vocês pensam, tranquilo, né? Essa viagem de um lado para o outro, eles vão estar ali, sei lá, um mês, eles chegam. Tenta lembrar ali daquele mapinha que a gente colocou. Errado, gente. Eles ficaram 1 ano dentro de um barco, com as mesmas pessoas. Enfim, não consigo me imaginar. Assim, ao mesmo tempo que eu consigo, porque se a gente for pensar, se parece um pouquinho com uma história que a gente viveu nesses últimos anos. A gente, na mesma casa, com a nossa família, ou, enfim, com as mesmas pessoas do mesmo ciclo,
tendo que conviver e com desafios no meio disso. E bom, a gente que viveu na nossa própria casa, um ambiente que estava suscetível a tantos riscos, a gente sabe o quanto que foi assustador, tá vulnerável nesse ponto, mesmo que a gente estivesse ali com um grupo de pessoas que a gente já convivia, enfim. E imagina tudo isso acontecendo em alto mar. Imagina o que precisava ser desenvolvido, diversas habilidades que eles estavam tendo que criar, desenvolver, reproduzir. O convívio com a família ou com as pessoas que estão a bordo aqui conosco, que acabam virando parte da família, a gente sempre tem vamos dizer, esse respeito de saber quando a pessoa não está se sentindo bem, a gente fica mais quieto, deixa a pessoa na dela, mas é super importante o diálogo também. Então nós sempre tivemos isso de conversar, de perguntar, pô, mas não está bem, o que é, o que está acontecendo? Porque você no barco, você não pode ficar com rancor, você não pode ficar sentido, porque o espaço é pequeno, senão é que nem uma panela de pressão. Em algum momento vai explodir. Bom, então em momentos como esse, como o Wilhelm estava contando, tem muitas estratégias precisando serem desenvolvidas, criadas. E aí, a gente precisa falar de uma que para eles foi essencial. E acredito que para nós, de modo geral, também é essencial. A comunicação. Como seres humanos, a gente necessita conviver com as pessoas, né? E para essa convivência ser de uma forma funcional, saudável, a comunicação se torna fundamental. Não só para a gente, para a forma como a gente se comunica com a gente, como as pessoas se comunicam com a gente, mas também para que a gente consiga se comunicar com as outras pessoas. E bom, para a gente falar sobre essa comunicação assertiva, é muito importante a gente lembrar que, primeiro, essa comunicação precisa existir dentro de nós, então. Que a gente consiga se escutar, entender os nossos limites, nossos valores, nossas crenças, nossos objetivos. E com isso tudo, entendendo o que está passando aqui, nossas emoções, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente também pode conseguir comunicar de uma forma mais assertiva para as pessoas ao nosso redor. De uma forma que faça mais sentido, que seja clara e que realmente demonstre o que está acontecendo aqui dentro. Então é muito movimento interno e externo também. Então no barco nós sempre tivemos isso de conversar, de sentar, falar, botar os problemas para fora, botar os sentimentos para fora, porque senão realmente acaba ficando um clima muito tenso e no barco você não pode ter isso. Bom, voltando para nossa história, depois de 3 dias que eles estavam lá navegando em alto mar, vem uma tempestade muito forte. E aí, essa tempestade não gerou nada que comprometesse, né, o risco, a vida deles, mas fez um estrago em uma das áreas centrais de um barco, de um navio, os mastros. E para você, assim como eu, que não sabe o que significa mastro, e eu tive que dar uma pesquisada, eu confesso, o mastro é o que sustenta a vela. Sustenta. Então, imagina, 2 mastros quebrados que não conseguiriam, então, estar ali sustentando a vela. Como que eles estariam navegando por 1 ano em alto mar? Bom, então no meio dessa tempestade, né, o pai e a mãe do Wilhelm, eles foram lá fora da onde eles estavam, verificar como as coisas estavam. E quando eles viram esses 2 mastros quebrados, eles perceberam, sem mastro, sem vela, sem vento, para onde que esse barco vai? Para onde que a gente vai navegar? E eles tiveram um momento muito difícil de sentar e conversar, todo mundo da tripulação, para falar, pessoal, acho que não vai dar. Cada um teve que conseguir elaborar o que estava sentindo, como que estava naquele momento, o que pensava, para falar de uma forma muito assertiva entre eles, para que eles chegassem numa conclusão. De uma forma que fosse um momento, né, totalmente estressor, ansiogênico, mas que eles conseguissem chegar em um ponto em comum. E com isso tudo, prezando pelo bem-estar deles, pela segurança de todo mundo, eles voltaram pro lugar que eles tinham saído. E vocês lembram que eu tinha contado para vocês que eles demoraram 3 dias para chegar nesse ponto?
a volta, sem esses mastros, demorou 11 dias. Vocês imaginam 11 dias vivendo esse momento de insegurança, esse momento em que eles passaram por outras dificuldades? Então o Wilhelm contou que, por exemplo, estava muito frio, estava acontecendo, assim, essas chuvas ainda estavam, né, ocorrendo, e no meio disso tudo ele pegou uma hipotermia. Então, assim, foi um momento muito desafiador para todo mundo que estava ali, se manter presente, se manter tentando entender o que estava acontecendo, o que estava passando dentro de si, para que a situação acontecesse, porque cada um ali estava precisando desenvolver um papel na situação, e esse papel dependia um do outro também, né? Então vocês imaginam, para aquela tripulação chegar de volta, com todas essas dificuldades, eles tiveram que ter realmente esse processo de se olhar como um conjunto, como um coletivo, e buscar da melhor maneira possível se cuidarem, se protegerem ali e fazer com que esse barco andasse. Então foi um aprendizado, a gente pegou essa tempestade quando a gente perdeu os mastros, e eu acho que depois disso a gente acaba se fortalecendo. Então toda tempestade que você passa, toda, vamos dizer, situação difícil que você passa a bordo de um veleiro, principalmente, você acaba se fortalecendo e aprendendo, levando muita bagagem de aprendizado. Diante disso, tudo que eu consigo pensar é trabalho em equipe. Acho que não só um trabalho, né, mas uma cooperação. Acho que mais do que trabalho, uma cooperação entre essas pessoas. Porque, como eu falei, essas atividades, entre as mais simples e as mais complexas, se interligavam. E eles precisavam ali de um do outro. E dessa companhia, dessa troca, dessa conexão. Não vou dizer que sempre foi mil maravilhas, nós já tivemos nossos estresses, já tivemos nossos conflitos a bordo, às vezes não é uma discussão, mas a gente sabe que no barco sempre você vai depender um do outro. Então não adianta você ter uma discussão e depois você ficar com sentido e ficar com o cara amarrada, porque se você pega uma tempestade, um vai depender do outro, ou se você está numa situação que você está precisando, todo mundo vai ter que trabalhar em equipe. E outra coisa que me chamou muita atenção foi como o Wilhelm conta sobre a relação deles de respeito. Respeitar a si, seus momentos, seus dias difíceis, seus momentos desafiadores mesmo, mas também respeitar o momento dos outros. Olhar para aquele outro e falar: pera, acho que aquilo ali, ele tá demonstrando alguma coisa, ele tá demonstrando que tá num dia difícil. Eu preciso respeitar. Eu necessito disso, ele necessita disso. Então, também respeitar as necessidades de cada um foi uma coisa que foi muito importante para essa família. Imagino que agora também está sendo. Então, muitas vezes, não quer escutar, não quer, né? Quero dar uma desligada. Pega um fone de ouvido, coloca uma música e fica com aquele fone de ouvido e dá uma desligada. Eu acho que eu vejo muitos fazem isso. Eu pessoalmente não faço tanto, mas às vezes boto minha música que eu não quero escutar muita coisa e dou aquela desligada. Mas eu acho que a harmonia é super gostosa no barco e a gente tem pouca necessidade de ficar correndo para algum lugar que não tem. Se você for para o lado, você vai cair na água. Então, principalmente para que a convivência e o trabalho não fossem ficando desgastantes, né? Já que, de novo, eles estavam ficando num espacinho ali pequeno. Tenta imaginar você com as pessoas que você convivia na época da pandemia, né? A gente teve que aprender isso de uma hora para outra. Essa família está escolhendo fazer esse movimento em prol de um objetivo que realmente é muito importante, que é esse cuidado com os oceanos. E eles, nesse caminho, voltaram e pensaram, né? Precisam, na verdade, constantemente voltar assim e falar: opa, preciso me respeitar. Hoje é um dia que eu preciso desse espaço. Hoje é um dia que eu preciso colocar uma musiquinha aqui para escutar e ficar sozinho. Então, cada um foi desenvolvendo a sua forma de se respeitar e respeitar também a esse coletivo, essas pessoas ao redor. E eu queria saber, comentem aqui pra gente, o que vocês fizeram para conseguir também se respeitar, para conseguirem praticar esse cuidado diário de entender, de comunicar como que está acontecendo aqui internamente as coisas, tanto para si como também para as outras pessoas. Então, só queria agradecer a Droga Raia por essa oportunidade, né, poder compartilhar aí experiências e um pouco das dificuldades que a gente teve, né, quando pega uma tempestade. E enfim, foi uma história aí que
que foi muito marcante para mim na minha infância e acabou sendo um aprendizado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, como vocês podem ver, esse respeito que eles têm, esse cuidado que eles têm com os oceanos, também é praticado com eles, entre eles, e é um convite realmente na prática para a gente fazer isso com a gente, fazer isso com o nosso mundo, com o ecossistema, com os espaços que a gente vive, mas também o espaço que as outras pessoas, os outros seres vivos vivem. E espero que vocês tenham gostado, espero que também vocês busquem, conheçam mais dessa causa, desse projeto. Vamos deixar o site aqui na descrição, tudo certinho. Procurem também aqui o @Voz dos Oceanos. Então eu queria agradecer realmente ao Wilhelm Schirmer, à família Schirmer, assim como também as minhas parceiras queridas, Droga Rai e Drogazil, por terem me possibilitado contar essa história. Acompanhem esses perfis, são muito importantes, vamos contribuir, existe uma parte ali no site que a gente pode apoiar também, e é isso. Se você também quer ouvir outras histórias, existem outras histórias por aqui, de outras pessoas incríveis, de outras pessoas que estão fazendo sua parte para esse mundo, e se você também quer contar a tua história, manda no nosso e-mail mv.mulherdevoz ou no nosso Instagram ou TikTok, pod.mulherdevoz. É isso, um beijo, tchau!